Que trabalho maravilhoso, não é mesmo? Glória a Jesus. São mulheres corajosas que disseram sim, né? Disseram, eis-me aqui. Aleluia. Amém, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos orar, meus irmãos, porque estava até comentando com uma irmãzinha. A gente faz monta assim um esquema de pregação, mas é o Senhor que tem que dar a direção da palavra que quer que toque o nosso coração, que faça mudança. Eu sempre peço, Senhor, me ajuda a falar algo que vai mudar a nossa vida. Porque a palavra tem poder de mudar a nossa vida. Mas temos que obedecer, é claro, né? Ouvir a palavra e obedecer. Amém. Senhor, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Te pedimos em nome de Jesus que Tu possas estar guiando cada palavra aqui, Senhor. Que essa palavra que vai ser dita seja uma palavra rema que venha aos nossos corações, Pai. Porque vem do Teu coração, Senhor. É a Tua palavra dita, Pai. Em nome de Jesus. E nós cremos no poder dessa palavra. Nós somos testemunhas vivas dessa palavra, Senhor, da mudança da nossa vida, Pai. Muito obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, eu estava meditando na palavra, qual o tema. Geralmente, o Senhor me toca muito por um tema, ou um assunto e tudo, e eu começo a vir assim à minha mente vários versículos, e eu tenho que montar esse quebra-cabeças. Então, o título é O Rei está voltando. Esse é o título, amém? O Rei está voltando. Agora, cá entre nós, que agora só vai ser uma pergunta que eu faço. Estamos preparados para esse encontro? Foi a pergunta que veio ao meu coração. Estamos preparados para esse encontro? Então, o Senhor foi me dando assim algumas coisas, e eu coloquei 4 tópicos. O primeiro tópico é: quem é a noiva? Amém? A noiva de Cristo é a sua igreja. São todos aqueles que creram em Cristo e nasceram de novo. Vamos ver em João 3:3. Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, só esse versículo aqui para começar. Então, primeira coisa que a gente tem que entender não é um nome de uma igreja. Amém? Nós temos aqui uma igreja, como diz, né, na propaganda, nós somos IAPC, mas nós estamos aqui hoje com o CNPJ, como o pastor falou, né? Estamos numa igreja local, precisamos estar numa igreja local, amém? Mas quem é que é a noiva? Quem nasce de novo. Tem que nascer de novo. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja, aconteceu comigo, eu estava dentro da igreja, não tinha nascido de novo ainda. Achava interessante, achava legal. Ah, que bom, reunir com os jovens, tomar um sorvetinho depois do culto. Mas foi num retiro de carnaval que eu comecei a notar a presença de Deus. E ali eu comecei a ser tocada, e depois, num apelo, eu fui à frente chorando, e ali o Espírito Santo foi me convencendo do pecado. E ali eu nasci de novo, eu tive uma experiência de novo nascimento. Amém? Então, primeiro ponto, novo nascimento. Depois nós vamos para 2 Coríntios 5:17. Mais um tópico de quem é a noiva, né? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, nós vamos começando a entender que ser noiva de Cristo e estar preparado para esse encontro, é preciso que haja isso aqui, que haja um novo nascimento, que possa haver, que nós sejamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Bem, vamos continuar mais um pouquinho em Apocalipse, capítulo 5, 9 e 10. Diz assim:
e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que lindo esse texto, né? Hoje a nossa irmãzinha contou um testemunho de uma tribo, não é verdade? Ali tem também um povo que vai morar. A gente fala sempre morar no céu, mas a gente vai reinar na terra. Então, nós temos irmãos ali. E eu estava assim pensando muito nesse versículo. Fiquei assim incomodada para pensar que nós precisamos, mais do que nunca agora, irmãos, começar a nos aproximarmos das igrejas. Amém? Outras igrejas, outras denominações que professam essa palavra. Gente, vai chegar uma hora que não vai ter mais denominação. Não vai ter nome, vai ter um corpo, uma igreja. Amém? Eu fico sonhando muito assim, né? De fazer um retiro, 2 igrejas juntas. Foi assim que eu me converti. A Igreja Metodista do Jardim Botânico, junto com a Igreja Metodista de Juiz de Fora. E ali fizemos amizades, ele foi tão gostoso. Nós precisamos também ampliar a nossa visão. Amém? Estamos, claro, tão envolvidos com os trabalhos da igreja local, isso é muito bom. Estamos ativos na igreja local, isso é muito bom. Mas vamos ampliar a nossa visão. Existe um povo ali, pertinho da gente, aqui. Existe um povo na Zona Sul, existe um povo no Rio de Janeiro, existe um povo no Brasil e em outros lugares. E nós vamos viver eternamente juntos. Amém? Vamos encontrar lá os irmãozinhos, né? Bigajóis, né? Vamos encontrar outros países, outras línguas. Precisamos sair do nosso mundinho. Amém? Vocês entendem o que eu quero dizer? Que nós temos que ampliar a nossa visão. Eu tinha o costume de, no ônibus, eu entregar um folhetinho para quem sentava do meu lado. Eu dava bom dia, boa tarde e tal, e falava assim, uma mensagem para você e tal. E ali, se desse para surgir um papo, a gente conversava, se não desse, eu respeitava. A maioria das vezes aceitavam, de bom grado. E uma vez eu estava dando um folhetinho para uma senhora assim do meu lado, e nós começamos a conversar muito sobre Jesus. Muito, muito. E começamos assim, sabe? Eu senti no meu espírito que aquela ali era uma irmã em Cristo minha. Quando eu perguntei, de qual igreja que você faz? Eu sou da Católica Carismática. Falou assim, gente, mas olha, nós falamos de Jesus o tempo todo. E sabe quando você tem aquela certeza assim, eu vou encontrar com essa irmã no céu? Coisa mais linda. Foi assim. E eu nunca tinha visto ela antes. E formou assim uma comunhão espiritual, sabe? Então eu fiquei pensando, falei, Jesus, existe um povo lá fora também. E nós não podemos, como até o pastor estava falando, acho que foi na vigília que alguém comentou, que eu não pude vir, que nós temos que ampliar a nossa visão para fora. Amém? Nós temos que ter contato com os outros irmãos. Nós temos que, assim, de repente, fazer atividades com outros irmãos de outras denominações, como já estavam fazendo, muito bom mesmo essa semana do avivamento, né? Lá dos jovens, acho que é isso que chama, né? Tem uma SDA, uma coisa assim, né? Isso é lindo, que vem os jovens aqui, aí vão lá. Gente, é maravilhoso isso. Nós precisamos nos unir, porque nós somos um só corpo, uma só igreja. Amém? Então, isso é uma coisa muito importante, estarmos completamente sem barreiras. Outra coisa, não existe essa coisa de roubar membros. Gente, isso é uma mentalidade muito pequena. Olha só o Rio de Janeiro como é grande. Tem muita gente para se converter. Imagina se esse bairro todo caberia aqui. Tem que ter outras igrejas mesmo. Caberia numa igreja cristã aqui, nossa vizinha? Tem que ter muitas mesmo. E quanto mais, melhor. Lá no subúrbio, eu estava assim, poxa, Botafogo está sendo abençoado mesmo. Porque a gente vai no subúrbio, gente, é uma igreja, às vezes, do lado da outra, parede. Glória a Deus. Agora aqui, eu estou começando a ver mais igrejas crescendo, glória a Deus. A palavra tem que ser pregada e nós precisamos que outras pessoas alcancem. De repente, os jovens gostam mais de um culto mais, assim, agitado, que tira as cadeiras, que louva de mão. Oh, glória a Deus. É assim. E cada uma, no seu jeitinho, vai cooperar.
Amém? Então, primeiro ponto é quem é a noiva, nós já entendemos. Agora, uma coisa importante, o segundo tópico que veio ao meu coração, deixa eu pegar aqui, os aspectos da noiva. Amém? Quais são os aspectos dessa noiva? Já sabemos quem é a noiva. Agora nós vamos ver os aspectos da noiva. A noiva é santa, é separada. Amém? A noiva anda na contramão do mundo. A noiva não compactua com as coisas do mundo. A noiva não aceita suborno, não aceita mentiras. A noiva é diferente. Amém? E nós, como noiva de Cristo, precisamos entender isso. Quando vier alguma tentaçãozinha no nosso coração de fazer algo que não agrada o Espírito Santo, Senhor, eu sou tua noiva. Tu me compraste. Amém? Então vamos ver. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17. O primeiro tópico é a noiva é santa. Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você tem noção disso? Nós temos noção que nós somos o santuário de Deus? Muitas vezes a gente lê, parecem palavras que a gente não consegue entender, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E como santuário de Deus, não posso me moldar as coisas do mundo. Então, como vemos aqui, primeiro ponto, a noiva é santa. Outro versículo muito importante dentro desse tópico, santidade. Vamos ver deixa eu ver aqui, Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do 17 ao 32, depois a gente vai seguir no 5. Diz assim. Eu acho muito importante ler todo o contexto, para não ficar nada fora do contexto. Amém? Então vamos ler um pouquinho aqui. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aí vem exortações à santidade, que é o título. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E do 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus irmãos, esses textos das cartas do apóstolo Paulo, não dá para deixar de ler, tem que ler. Todas as cartas eram para as igrejas, e consequentemente para nós. Amém? Nós precisamos entender essas palavras. Então, muitas vezes,
Muitas vezes, nós pensamos como que nós devemos proceder. Está aqui, está aqui. Está bem claro, né? A gente olha assim, gente, isso é uma carta para a igreja? Tem muita coisa aqui. Tem coisas muito, muito tremendas que estavam acontecendo nas igrejas. E nós precisamos entender a vontade do Senhor. Então, em 1 Pedro também, sempre no ponto de santidade, né? Santa. 1 Pedro 1, de 13 a 16. Diz assim. Alguns textos eu vou só citar e você pode anotar para ler em casa. 1 Pedro 1, santidade na vida. De 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E isso é um imperativo. Amém? Sede santos. A Bíblia fala. Então, se a noiva é santa, vamos estar buscando na palavra de Deus, Senhor, me ajuda. Se tem alguma coisa aqui que você leu, isso aqui eu ainda não estou conseguindo. Ali fala, né? Irai-vos e não pequeis. Eu já até falei na outra pregação sobre esse tópico. Né? Vamos estar segurando aí a língua. Se não consegue se irar e não pecar, como fez Jesus, então não se ire. Conte até 10, até 20, até 50. Mas a verdade é que nós precisamos ler a palavra, mas é só a palavra de Deus que vai tocar. Eu estava pensando assim, Senhor, em que o Senhor está querendo me mudar nesse tópico da santidade? O que o Senhor está querendo que eu faça? Aí veio uma coisa assim ao meu coração, porque o Espírito Santo fala, né? Será que eu não estou sendo um pouco rebelde? Porque, às vezes, vou dar um exemplo. O médico fala assim, você tem que fazer assim, assim, tomar esse remédio. E, de repente, eu não tomo. Eu não obedeço. Um exemplo. Aí eu, Jesus, claro que a gente tem que ter sabedoria, discernimento, ler a bula e tudo direitinho, claro, né? A gente tem que abrir um parênteses aqui, senão, às vezes, o médico pode distraidamente falhar. Mas a gente precisa entender, olha, é assim, assim, assado. Aí eu fiquei perguntando, por que eu não estou obedecendo? Eu fiz só pela metade. Será que tem uma raizinha de rebeldia aí? A gente tem que fazer a Bíblia como um espelho. É como um espelho. A gente se olha assim, meu Deus, tem uma ruguinha aqui, tem não sei o que aí, cara, tem que mudar isso aqui. A gente precisa fazer sabe, Deus precisa falar e a gente precisa obedecer. Mas é claro, meu irmão, cada um no seu tempo com o Senhor. Nós não estamos aqui para impor nada, nós estamos aqui para transmitir uma palavra viva que muda a nossa vida. Amém? Então, esse é um texto muito interessante, né? E um outro tópico que veio ao meu coração a noiva é um vaso de barro nas mãos do Senhor. Eu quero ler esse texto, que está em 2 Coríntios. 2ª Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vou falar direitinho, né? O pastor está assistindo aí, o nosso professor. A gente tem que ficar se corrigindo, né? Capítulo 4, do 5 a 7, diz assim. Primeiro, eu quero ler lá do 5, porque tem um contexto, né? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro, Jesus, aleluia, a luz do mundo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você já parou para pensar que você contém a presença de Deus dentro de você? Você é um vaso de barro, porque a glória é dele, mas que tem dentro de você a luz do Evangelho de Cristo, a luz do poder de Deus, a luz de Deus.
Que coisa maravilhosa, né? Nós somos vasos, né, de barro nas mãos do Senhor. Aleluia! Esse é um aspecto da noiva. Amém? Um outro aspecto, né? Então, nós temos que entender a nossa importância também. A nossa importância nos dois sentidos. A nossa importância, glória a Deus, e a nossa importância no testemunho lá fora. Porque essa iluminação, eu vou levar lá para fora, eu vou mostrar a luz de Jesus. Amém? Mas o vaso é de barro. E lá em Jeremias, eu não precisa colocar, não precisa abrir, nós conhecemos, né? Um outro tópico é, a noiva se deixa moldar pelo oleiro. Então, ela é santa, é um vaso de barro e se deixa moldar pelo oleiro. Ela não é rebelde. Vamos orar, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a não sermos rebeldes. Você já pensou, às vezes eu fico pensando umas coisas assim meio doidas. Já pensou se aquele vaso ali de barro começasse a dizer, ei, oleiro, para aí, está doendo. Tá aqui, o barro, ele não dá palpite, não. O oleiro pega ali, amassa, peraí, ainda tem um buraquinho aqui, vai rachar. Vamos lá de novo, e faz de novo. Agora, não, ainda não está legal, vamos de novo. É isso que o Senhor faz com a gente. Mas a gente se deixa moldar? Ou a gente está endurecido? Um barro muito endurecido, ele não fica na forma correta. Um barro também muito líquido, não fica. Tem uma forma correta de ficar. Isso que o Senhor quer de nós. Mas é no quebrantamento. É no momento em que o Senhor vai falando ao nosso coração e a gente diz assim, é verdade, Jesus, eu errei, me perdoa. Sabe, esse versículo eu não coloquei, mas vem à minha mente também. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se já não sou eu quem vive, porque tanta... eu quero falar, eu quero a minha opinião. Isso tudo tem que cair, ser quebrado em nome de Jesus. Mas é um momento de cada um, amém? É um processo que nós vamos passando e Ele vai moldando o vaso. E quando Ele faz um vaso lindo, maravilhoso, e esse vaso fica lindo, ele resplandece a glória de Deus. Ali dentro é colocada a glória de Deus. Então, vamos ver a nossa importância, mas nos deixar moldar. Tá bom? Jeremias, vocês já conhecem, é Jeremias 18, de 1 a 6, mas nós não vamos ler. Já conhecemos. Bom, um outro tópico. Isso tudo, assim, numa tarde, assim, veio vindo tudo, eu fui anotando, pegando papelzinho para anotar, que a noiva é grata. Temos sido gratos, irmãos? Temos agradecido a Deus ou só murmurado? Eu faço essa pergunta porque a pregação é primeiro para o pregador, tá? A gente sabe disso, né? Porque o Senhor fala primeiro com a gente. Temos sido gratas, ou, como diz a minha filhinha uma vez, mãe, uma vez eu estava falando alguma coisa lá, mãe, para de ver o copo só meio vazio. Não tem o copo meio vazio e meio cheio? Será que a gente só está vendo o copo meio vazio? Ou meio cheio? E quando ela falou assim, que ela fala pouco, mas dá umas cartadas assim, aí é verdade, filha, eu tenho que ver o copo também meio cheio. Talvez não esteja totalmente cheio, mas também não está totalmente vazio. Então, vamos ser gratos. Vamos ver em Salmos, número 50. Salmos de número 50, versículo 23. Que diz assim, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Que lindo, né? Vamos repetir. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Vamos ser gratos. Existem vários versículos que falam da gratidão. Alegrai-vos, né? Seja agradecido, em tudo agradecidos e tudo mais. Tem vários textos que falam da importância de ser grato, né? Todas as coisas que a palavra diz, com ações de graça, né? Filipenses 4, 6, 7, 8 fala, com ações de graça. Então, vamos lembrar e parar de murmurar. Tem também, a noiva tem o amor ágape, ou agape, né? O dom supremo, de 1 Coríntios 13, nós conhecemos também, o amor é paciente, é longânimo. Nós conhecemos esse texto também, não precisa abrir agora.
E tem também aquele outro versículo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. A noiva, ela tem um amor diferente. Nós temos tido esse amor de Deus, de 1 Coríntios 13, que é o dom supremo. Né? Vou mostrar a vocês um dom ainda superior. O dom do amor. Algumas pessoas eu conheci com esse dom do amor, é maravilhoso. Mas nós temos que ter também, almejar esse dom. Amém? Compaixão pelo próximo. E, finalmente, um último tópico aqui, são vários, mas a gente vai ficar só até aqui. Tem fé. Hebreus 11:6 diz assim, eu não preciso, pode colocar, mas eu vou ler aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A noiva tem fé, né? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Temos que ter fé. A noiva tem fé. Aí o terceiro tópico, são só 4, tá? Já vai acabar. É se preparando para o grande dia. Que nós falamos o quê? Qual o tema? O rei está voltando. Então, nós vimos, né? Quem é a noiva, os aspectos da noiva, agora se preparando para o grande dia. Então, o que veio ao meu coração, e nós já conhecemos também muito sobre esse texto, é a noiva guarda seu azeite. Para a preparação desse encontro, a noiva guarda o seu azeite. Nós conhecemos a parábola das 10 virgens. As 5 virgens prudentes e as 5 nécias, que está em Mateus 25, de 1 a 13. Mas nós não precisamos ler, vamos só comentar. As noivas prudentes, elas tinham comprado já seu azeite. Aí eu escrevi assim, hoje é de graça, que a salvação nossa é de graça, né? Mas temos que gastar tempo com o Espírito Santo. Nós recebemos a salvação de graça. O azeite, a unção de Deus, né, vem de graça. Mas nós precisamos gastar tempo. Se aquelas noivas prudentes gastaram tempo em ir lá adquirir o azeite, nós temos que gastar tempo em adquirir esse azeite. Amém? Então, é muito importante também que a gente entenda esse mecanismo. As 10 eram virgens, 10 noivas, mas 5 eram nécias. E eu posso dizer também que essas 5 prudentes representam também a mão de Deus. Já falei isso, né? Os 5 ministérios, que ajudam a igreja a subir. Aleluia! Vamos ver e que coisa que está... O que está faltando na minha lamparina? Tem horas que dá uma secada, não é, gente? Eu falo, Senhor, tem misericórdia, ajuda aqui. Eu quero esse azeite aqui na minha vida. Tem horas que fica difícil perdoar, tem horas que fica difícil... a gente fica um pouco mais irritado, a gente fica um pouco mais sem paciência. Mas esse azeite não pode faltar. Porque esse se preparando para o grande dia. Nós precisamos guardar esse azeite, que é a unção do Espírito Santo de Deus. A noiva derrama perfume aos pés, perfume caro, aos pés de Jesus. Amém? Vamos ler, esse aqui nós vamos ler, o Evangelho, Evangelho de João, capítulo 12, de 1 a 3. Tá, diz assim... 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Amém? Ela entregou ali, né, o que era de mais precioso para ela. Nós temos entregado o que é de mais precioso para o Senhor? Quem sabe é o nosso tempo, né? O nosso tempo é muito precioso. Temos entregado o nosso tempo para Jesus? Temos derramado esse bálsamo aos pés de Jesus? Quando a gente está em oração, a gente tem... assim, vontade de ficar lá ou a gente quer sair logo? Quando a gente está sozinho em casa, eu sei que é muito raro, né? E não tem nada para fazer, tudo está no lugar já. Você tem uma folguinha. O que você pensa em fazer? Isso, uma vez eu ouvi alguém comentando isso. O que você pensa em fazer?
Você pensa em ver um filme, você pensa em quê? Não, sem nenhuma crítica, por favor. Mas o que é de mais precioso para a gente? Eu creio que seja o nosso tempo mesmo. É o tempo de estar na presença dele. Amém? A noiva, se preparando para o grande dia, ela lança fora o fermento velho. E aí cada um vai saber o que é fermento velho na sua vida. Amém? 1 Coríntios, capítulo 5. E já estamos aqui no finalzinho. 1 Coríntios, capítulo 5, do 6 ao 8, diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis, isso aqui está falando sobre as impurezas da igreja de Corinto, as repreensões, né? Coisas estavam esquisitas acontecendo ali. Depois você lê o capítulo 5 todo, para entender o contexto. Ele fala assim, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Amém? Lançar fora o fermento velho. O que está de velho aqui em mim? Alguma raiz de amargura? Alguma falta de perdão? Alguma coisa que está no meu coração que está me endurecendo? Lançai fora o fermento velho. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem é cozinheiro aí sabe, né? Temos que ter uma massa sem fermento. Fermento representa o pecado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu lance fora agora, em nome de Jesus? O que o Senhor quer? Ali estava acontecendo coisas terríveis. Do filho tendo intimidade com a madrasta. Eu penso assim, que a mulher do pai deve ser a madrasta. Espero que seja pior do que se for com a mãe, piorou ainda mais, né? Misericórdia. As duas coisas são terríveis. No capítulo 5. Gente, começa dentro da igreja. Começa ali, no pequeno. O olhar, guardar nossos olhos. O que nós temos visto? O que nós temos ouvido? Tudo isso é para ser colocado diante do Senhor. Nada que o Senhor não possa curar. Nada que o Senhor não possa perdoar. Nada que o Senhor não possa restaurar. Aconteceu uma coisa triste. Vai para 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Nada que o Senhor não possa restaurar. Não é uma palavra para te deixar, poxa, aconteceu isso e agora? Agora você volta correndo para o braço de Jesus. Porque é isso que nós precisamos, amém? E ela foge também da impureza. Aí, já só citando, né? Gente, é tanta coisa. Ela foge da impureza de 1 Coríntios 6, 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Vocês já conhecem também. Se humilha diante do Senhor, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que a tempo oportuno ela vos exalte. Né? Se humilhar diante do Senhor. E olha firmemente para Jesus, como está em Hebreus 12. Né? Esse vamos abrir, porque... A gente tem que ler algumas coisas aqui desses tópicos. E vamos para o último tópico agora. Então, Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Olhar firmemente para Jesus. E em 14 diz assim, segui a paz, sempre Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo aqui, ele é forte. Esse aqui é uma espada bem afiada mesmo, não é verdade? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui não falou nome, não falou nada, falou
paz e santificação. Então, nós já vimos aqui todos os aspectos da noiva, se preparando para o grande dia, e agora vestidos para o banquete. Aleluia! Depois que a noiva está santa, com amor, fidelidade e tudo, a primeira coisa que veio ao meu coração foi: a noiva é sem ruga e sem defeito. Aleluia! Vamos tomar posse, mulherada? Sem ruga aí, tá? A gente já pede o pacote completo, falando assim: Senhor, dá também fisicamente. É claro que nós vamos ter um corpo maravilhoso, né? Um corpo sem rugas. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, do 25 ao 27. E diz assim. Cadê? Efésios 5, 25 ao 27. E diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia, glória a Deus. Assim também, até o 27, né? Não, é do 25, perdão. Maridos, vamos começar no 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A Bíblia diz: sede santos, como eu sou santo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, nós vamos nos aprimorando e vamos nos tirando toda a ruga. Aleluia. Não é só a ruguinha que está aqui, não, da idade, não. São rugas, coisas que estão impedindo um olhar transparente aqui, ó, na presença do Senhor. A noiva não é apóstata. 2 Tessalonicenses. Glória a Deus, aleluia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse é o vestido para o banquete. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A apostasia começa na igreja, meus irmãos. Pessoas que já tiveram comunhão com Deus, pessoas que já entregaram a vida para Ele, e um dia disseram: não quero mais. A noiva não é apóstata. Amém? Não vamos deixar que coisas horríveis entrem no nosso coração, para que manche a nossa comunhão com Jesus. Amém? E para terminar, meus amados, vamos em Apocalipse, os últimos 2 versículos, que é: temos que ter vestes nupciais. Depois vocês dão uma olhadinha lá em Mateus 22:11, que fala do banquete que ele convidou, mas você não está vestido com veste nupcial. Mas agora nós vamos ver um texto lindo em Apocalipse, capítulo 19, de 6 a 9. Aleluia! Diz assim: então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia. E para terminar, Apocalipse 22, 17, que diz:
O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Aleluia. Vamos orar agora. Pode se levantar um momento. Vamos estar em oração. Às vezes eu me pergunto, eu tenho falado, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Ora vem, Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito está pronto. E a noiva está pronta para dizer, vem, Jesus. A gente já passou aqui, a gente já foi purificado. Nós estamos agora sem ruga, aleluia. Nós estamos sem mácula. Aí você vai olhar, poxa, mas ainda tem uma ruguinha aqui, uma mácula aqui. Meus irmãos, é um processo de dia após dia, até o nosso encontro com Jesus. Nada que o Senhor não possa curar, que o Senhor não possa renovar, que o Senhor não possa tirar. Ah, mas aconteceu, uma pessoa me feriu e eu estou muito triste, eu não consigo perdoar essa pessoa. Vai aos pés de Jesus. Vai aos pés de Jesus e fala, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa. Está tão difícil, Senhor, mas eu não quero me apresentar com mácula, com ruga. Eu quero me apresentar linda. Gente, todo mundo que já casou aqui sabe, casamento a gente não faz de um dia para o outro, não é verdade? A noiva, então, se preocupa muito de preparar a igreja. Ninguém chega assim, amanhã eu vou casar, tá? A gente planeja vestido, a gente planeja o salão, como vai ser a festa, se é só salgadinho, se é um jantar, quem vai vir, convidado, convite. E nós estamos nos preparando para esse encontro? O Rei está voltando. Vamos cantar agora, o Rei está voltando. Estamos preparados para esse encontro? Pela graça de Deus, nós vamos dizer sim. Amém? Pela graça de Deus, nós vamos dizer sim, Senhor, eu estou preparado, porque não é por obras que eu fiz, mas pela tua graça e misericórdia. Vamos estar orando agora em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Pai amado, como diz o Apocalipse 22, ajuda-nos a dizer, Maranata, vem Jesus. Tira os nossos olhos do mundo, das coisas que são passageiras, Pai. Transforma a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. E que possamos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Que sejamos sensíveis à tua voz, sensíveis ao tocar da trombeta. São tantas trombetas que tinha no Antigo Testamento. Cada uma dava um som definido, que possamos estar sensíveis à tua voz. Ora, mararaias, em nome de Jesus. E se algum momento aqui, Senhor, eu não tenho sido tão santa assim, tão separada, eu quero voltar a Ti. Começa a orar agora, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na internet, em nome de Jesus, o Senhor está voltando, mas Ele quer você ali. Ora, maracanta, relais. Existem ovelhas perdidas ainda. Hoje nossa irmã, pastora Iani, falou, nós temos que ir até essas ovelhas. Existem ovelhas perdidas ainda, que precisam ser resgatadas. Ora, mararaias. Em nome de Jesus, que possamos estar agora clamando, aleluia, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.